Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos aí na nossa primeira oficina de escrita de projetos para a Lei Paulo Gustavo, aqui de Santa Terezinha. Pessoal que está aqui no auditório com a gente, muito bem-vindos. E o pessoal que está aqui no link online com todos nós também, muito boa noite. Então, orientações básicas para a gente conseguir fazer nossa oficina ser bem produtiva e a gente conseguir desenvolver bem nessas 2 horas aí que está programada. Vamos deixar os nossos microfones mutados, tá? Às vezes a gente mexe algum papel, alguma coisa acaba atrapalhando o som a hora que as meninas forem começar a falar. E qualquer dúvida que a gente tiver, foi mandado um link, a Sara, que é da nossa consultoria, junto com a Neuza, que vão fazer a palestra, a oficina para vocês. Elas disponibilizaram um link para perguntas e tira dúvidas, tá? Então, pode mandar lá, às vezes a sua dúvida também é de quem está participando aqui da nossa oficina. E eu posso mandar aqui no chat para vocês, se precisar, se quiserem mandar por aqui também, tá bom? Então, valendo agora oficial, real oficial, como a gente fala, sejam muito bem-vindos. Como de conhecimento de todos, essa oficina de escrita de projeto foi solicitada dentro daquela parte de orçamento da Lei Paulo Gustavo, dos 5%, que é previsto em lei. Então, conforme a gente conversou em oitiva, da necessidade dos nossos artistas terem essa capacitação para fazer os seus projetos de acordo com o que pede o edital, a gente, então, fez a contratação da nossa consultoria, a Neuza, a Sara e toda a equipe aí que está dando esse suporte para a gente, para orientar os nossos artistas que querem ter esse recurso da lei federal para fazer os seus projetos desenvolver, né, esse apoio desse recurso federal. Então, vamos aproveitar muito essa capacitação hoje e amanhã, essas 4 horas que elas estão aí disponibilizando conhecimento, passar para vocês tudo que for necessário. A gente vai se basear no anexo do edital, né, Neuza, propriamente dito, para direcionar bem para a escrita desse edital o projeto que vocês vão fazer. Tá bom? Eu vou... Ai, como é que eu faço aqui a minha tela? Apresentar? Aqui, essa tela. Vamos ver se vai dar certo. Eu quis abrir aqui para vocês o site da prefeitura, onde foi publicado os editais. Não sei se todos acessaram por aqui. Então, para dar andamento aqui na nossa oficina, abri o link da prefeitura, que está toda a informação que a gente divulgou, tudo que foi publicado em diário oficial, e aqui os links dos editais. Então, a gente vê que tem aqui o link do edital 16/2023, apoio às demais áreas, e o link do edital 17/2023, que é o apoio no audiovisual. Tá? Além desse, também tem o link aqui da nossa oficina, que foi publicado também. Então, vou abrir aqui o primeiro, que é para as demais áreas, só para vocês entenderem o caminho de onde está o edital. Tá? A gente recebeu várias mensagens de dúvidas se estava com o edital certo, se conseguia acessar, como que fazia. Então, se você vai inscrever o seu projeto nas demais linguagens, que é as oficinas, os eventos, as mostras, é o primeiro aqui, o edital 16/2023. Se você quer escrever o projeto para o audiovisual, é o edital 17, tá bom? Vou abrir o primeiro aqui só para vocês verem como ele vai desenrolar. Então, ele foi direto para o Drive do Departamento de Cultura, e aqui estão todos os anexos do edital, inclusive o próprio edital, tá? Então, daqui as meninas continuam para mim, que daí já vai mais diretamente a parte do anexo 5, que é o formulário de inscrição e plano de ação. Tá bom? Então, muito obrigada, Neuza e Sara. Conduzam aí a nossa oficina, agradeço a participação de todos.
Fiquem à vontade também para mandar suas perguntas ali no chat. Qualquer coisa, estou aqui como suporte também. Obrigada, Bárbara. Então, quem vai começar é a Sara. Aí depois eu dou sequência daí, na minha parte. Tá? E muito obrigada pela oportunidade, né? Também. Boa noite, a palavra pessoal. é sua, Sara. Tudo bom com vocês? Nós optamos por fazer uma divisão do nosso conteúdo. Quem vai falar mais sobre o anexo 5 e propriamente dito sobre como escrever um projeto é a Neuza, na segunda parte da palestra de hoje, de amanhã também. Eu optei por fazer mais uma análise dos editais dos editais mesmo, porque através das inscrições nós vimos que a grande maioria de vocês, a maioria esmagadora de vocês, nunca participou de um edital, nunca fez um projeto cultural. Então a gente entende como essa área pode ser nova e um pouco amedrontadora. Então eu optei por iniciar fazendo uma análise de pontos em comum que são comuns entre quase todos os editais que existem por aí, tanto estaduais quanto municipais, quanto privados, também é muito comum isso, para vocês se adaptarem um pouco mais com a linguagem de edital, para vocês poderem participar de outros editais além do edital de Santa Terezinha, tá? Porque eu tenho fé que depois dessa oficina, esse não vai ser o único, vai ser o primeiro, mas não vai ser o único edital que vocês vão participar. Beleza? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui da oficina. Ok, aparece para todo mundo aí, né? Muito bem. Então, eu vou fazer uma análise da documentação, das regras, importante, e eu vou usar como exemplo os dois editais que Santa Terezinha publicou, tanto o edital do audiovisual quanto o edital das demais áreas da cultura. Vocês vão ver que as regras desses dois editais, apesar dos objetos deles serem completamente diferentes, as regras são muito parecidas. E isso vai acontecer com muito edital por aí que vocês vão encontrar. Então, assim, é basicamente entender um, entendeu todos. Tá? Então, eu vou falar sobre os primeiros passos, as primeiras coisas que você precisa entender para poder participar de um edital. E a primeira coisa que você precisa ler, quando você vê um edital de participação, nossa, parece interessante. Qual que é a primeira coisa que eu preciso ver? O cronograma. Não interessa quão interessante vai ser o edital, você precisa saber se você está dentro do prazo dele. Que no caso desses editais, estamos completamente dentro do prazo. Hoje faz exatamente uma semana que esse edital foi publicado. Então, vocês têm praticamente um mês ainda para se inscrever, né? Eu espero que vocês não resolvam se inscrever no dia 12 de outubro ou no dia 13 de outubro, às 4 da tarde, porque a chance disso não dar tempo é alta, gente. A coisa mais comum que tem é a gente deixar tudo para a última hora, certo? Então, eu estou aqui falando para vocês, pelo amor de Deus, não façam isso, principalmente se vocês forem se inscrever em editais que usam plataformas. Não é o caso de Santa Terezinha agora, o que não é desculpa para vocês deixarem para a última hora, porque aqui vocês podem enviar a documentação por e-mail ou ir pessoalmente entregar. Mas existem muitos outros editais, principalmente os editais estaduais, que eles utilizam uma plataforma própria. Os editais da Funarte, inclusive, que acabaram quarta-feira da semana passada, eles também utilizam uma plataforma própria. E aí, sabe o que aconteceu? Todo mundo resolveu se inscrever no último dia e a plataforma caiu. Caiu. Quem conseguiu, conseguiu. Quem não conseguiu, não conseguiu. No caso da Funarte, especificamente, eles abriram mais 2 dias para se inscrever, por causa dessa instabilidade, mas isso foi uma exceção. A gente não pode contar com a boa vontade das pessoas em abrir mais em tempo de prazo, porque você resolveu deixar para a última hora, certo?
Então, gente, não deixem para a última hora. Isso é muito sério. Não deixem para o último dia para se inscrever. Então, tá. Estou dentro do prazo do edital? Estou dentro do prazo. Então, agora eu vou ver se eu posso me inscrever. Porque às vezes eu não posso. Por exemplo, esse edital de Santa Terezinha, ele é específico para quem mora no município de Santa Terezinha de Itaipu há pelo menos 1 ano. Então, se eu me mudei para lá mês passado, eu não posso participar. Se eu, Sara, quiser participar, eu não posso, porque eu não moro em Santa Terezinha. Então, isso é muito importante. Agora, com a LPG, vários municípios estão abrindo seus editais para pessoas de fora participar. Até porque a LPG, como ela é muito específica para o audiovisual, e isso não é uma área muito desenvolvida em várias cidades, foi um entendimento dos municípios que, se não abrissem para outros moradores de outras cidades, de outros estados, não ia ter ninguém concorrendo e daí não ia acontecer nada. Mas isso é uma exceção, tá? Normalmente, município abre para morador do município, estado abre para morador do estado e país abre para morador do país. Então, fiquem atentos. Esse é o primeiro caso. Não tem o que fazer. Se você não mora no lugar que diz que tem que morar, não tem o que fazer, já posso dar as costas e ir embora. A comprovação de residência desse edital específico de Santa Terezinha pode ser dispensada conforme umas regras lá que vocês vão ler. Mas eu já adianto para você, não é a boa vontade, não. É para quem realmente não tem residência fixa. É para quem é artista circense, que vive se mudando. É para quem está em situação de rua, que realmente não tem casa. Então, são casos específicos. Se você tem uma casa, você precisa comprovar, tá? O agente cultural pode ser pessoa física ou MEI. Eu também vi na inscrição que a grande maioria de vocês não se inscreveu como, não possui CNPJ, não possui MEI. Isso é uma alternativa, tá? Não tem problema nenhum você se inscrever como pessoa física, a não ser que o edital seja específico para pessoa jurídica, o que pode acontecer muito, vocês precisam ficar atentos a isso. Mas qual que é a vantagem de você se inscrever como MEI? Você paga menos imposto. É basicamente isso. Todo esse recurso, todos esses pagamentos que vão acontecer, vai ter a sua parcela de imposto descontada, e não culpem a Bárbara, não culpem o prefeito de Santa Terezinha, não culpem ninguém. Isso é uma lei que não tem o que fazer. Então, como pessoa jurídica, desconta menos imposto. Como pessoa física, desconta mais imposto. Mas, como pessoa jurídica, você tem mais passos a fazer. Então, são opções, tá? Não precisa necessariamente optar por um ou outro. Ultimamente, os editais também abriram a oportunidade para pessoa jurídica sem CNPJ, que são os coletivos de artistas, que isso foi uma demanda pela classe há muito tempo já, que existem muitos grupos, muitas bandas, muitos grupos de teatro, grupos de dança, que não têm CNPJ. E aí, nesse caso, comprovando que o grupo existe, pode se inscrever sem precisar ter um CNPJ. Existem os passos lá bem explicadinhos também. Uma coisa muito importante que vocês precisam se ater é o proponente. Proponente é a pessoa que vai enviar o projeto, a proposta, é a pessoa que vai se inscrever. É um nome específico. Se vocês são um grupo, vocês precisam decidir, geralmente quem é a pessoa mais organizada, que vai ser o nome dessa inscrição. E essa pessoa que vai inscrever, ela não pode fazer só administrativo. Ela tem que trabalhar também. Por que isso? Porque foi um jeito que o governo, não só o governo federal, isso é uma coisa que vem sendo adotada por todos os editais nos últimos tempos, que visa impedir pessoas que apenas escrevem editais, que ganham a vida escrevendo editais, escrevendo pessoas, e não fazem nada do trabalho propriamente dito. Tá? É uma maneira de incentivar os artistas a aprenderem a escrever os próprios editais, porque, como vocês falaram lá no formulário de inscrição, quase nenhum de vocês participou disso, né?
mas não significa que vocês ficaram parados, vocês apenas não desenvolveram essa habilidade, o que é uma coisa muito necessária hoje em dia. Então, é uma regra desse edital e também de vários outros editais. Para quem conhece o Profice, vocês conhecem o Profice? Sim? Não? O Profice é um programa do governo estadual de incentivo à cultura. O Profice é um programa muito grande, projetos grandes, com muito dinheiro, são aprovados lá, e uma das regras do Profice é exatamente essa. O pessoal do corpo administrativo não pode ser só do corpo administrativo, precisa também atuar no projeto, tá? Então, não é só porque você é o coordenador que você só vai ser o coordenador. E aqui é a mesma coisa. Agora, tão importante quanto você saber se você pode se inscrever, é saber se você não pode se inscrever. Por exemplo, não pode se inscrever no edital de Santa Terezinha quem se envolveu diretamente na etapa de elaboração do edital, ou na etapa de análise de propostas, ou na etapa de julgamento de recursos. Então, a Bárbara, por exemplo, que ela se envolveu diretamente na elaboração do edital, ela, infelizmente, não vai poder se inscrever. E também nem o cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau da Bárbara, porque ela atuou diretamente no edital. Isso é uma questão ética, gente. Se eu fiz as regras do jogo, não é justo que eu também participe do jogo, certo? Então, é uma questão ética, não tenho o que fazer. O que eu acredito que não seja o caso de nenhum de vocês aí, fora a pobre da Bárbara, que vai ter que ficar olhando vocês se inscreverem só. Também não pode se inscrever membros do Poder Legislativo, como deputados, senadores, vereadores, do Poder Judiciário, juízes, desembargadores, ministros, ou do Ministério Público, promotor, procurador, ou do Tribunal de Contas, auditores, conselheiros. Por quê? Entende-se que essas pessoas, elas teriam um desbalanço de poder, seria injusto. É como se o prefeito chegasse para você, é como se o prefeito chegasse para a Bárbara e falasse, Bárbara, eu quero participar desse edital. E aí a Bárbara que vai julgar. A Bárbara vai falar para o prefeito, não, prefeito, você não pode? Claro que não, gente, eu não falaria, desculpa. Não dá para esperar que pessoas com mais poder do que as pessoas que estão organizando o edital tenham uma seleção justa. E isso também é lei. É muito comum na lei, não pode participar. Então, se acaso um de vocês aí resolver virar deputado, senador, vereador, desembargador, procurador, já saibam que vocês não vão poder participar dos editais de Santa Terezinha ou, quiçá, de outros editais dos municípios por aí, tá? Infelizmente, são escolhas que vocês terão que fazer. Então, eu estou dando o exemplo, novamente, vou repetir, eu estou dando o exemplo do edital, das regras do edital de Santa Terezinha. Não quer dizer que isso aqui é exatamente igual em todos, mas é um critério que vocês precisam olhar antes de organizar qualquer coisa, tá? Porque diferentes editais podem ter diferentes regras, mas todos os editais sempre falam quem pode se inscrever e quem não pode, que é uma coisa que vocês precisam saber. Também não pode se inscrever integrantes de pessoas jurídicas que, por algum motivo, não estão proibidos, sofreram processo administrativo e estão proibidos de firmar parcerias, contratos com prefeituras. Isso também é uma lei federal, não tem o que fazer. Eu acredito que não seja o caso de ninguém aqui, mas é uma questão. Vocês têm conselho de cultura aí também, né? Não pode, no caso, os conselheiros de cultura, muito pelo contrário, eles podem concorrer, desde que eles não tenham se envolvido diretamente na elaboração dos editais, o que não foi o caso dessa vez também, né? E não se preocupem, participar das oitivas, participar dessa reunião aqui, não caracteriza envolvimento direto, porque isso é uma etapa da própria LPG, que manda que as regras sejam compartilhadas com a classe. Então, isso não significa desenvolvimento direto, nenhum de vocês escreveu o edital, fora a Bárbara, tá? Então, não precisam se preocupar que essa participação não quer dizer que vocês não possam. Muito bem. Critérios de seleção. Feito tudo isso, posso me inscrever, estou dentro do prazo,
vou entrar nos critérios de seleção. Eu vou passar mais rapidamente sobre isso, porque a Neuza vai falar mais na hora de elaboração de projetos mesmo, mas é uma coisa que vocês precisam se atentar. Por quê? Porque critérios de seleção são de caráter eliminatório. Se você não atendeu a um critério obrigatório, não interessa o quão quão boa é a sua ideia, o quão magnífica é a sua trajetória, você não atendeu a um critério específico, você está fora. Então, prestem atenção nos critérios. O primeiro critério de seleção, e é o que mais conta, é a qualidade do projeto. Essencialmente, como você apresentou o projeto, quão boa é a sua ideia, quão justificada ela é. Esse é o primeiro critério. Então, vamos botar os pés no chão e analisar quais são as nossas ideias, tá? O nosso segundo é a relevância da sua ideia para Santa Terezinha. Não adianta você querer, eu vou contar a história de Nova York. Gente, e daí? Preciso disso? Não preciso disso. Quão importante para Santa Terezinha é contar a história de Nova York? Acho que podemos ter ideias mais centradas na nossa terra, né? Então, esse é um critério também bem importante. O quão importante vai ser para a cidade a sua ideia. Terceiro aspecto de integração comunitária. O quão inclusiva é a sua ideia? Ou o quão elitista ela é? O quanto você vai envolver a comunidade da cidade na sua ideia? Você vai trazer a comunidade para você? Você vai envolver pessoas vulneráveis na sua ideia? Isso é importante, é extremamente importante. Afinal, vocês estão usando dinheiro público para devolver algo para a cidade. Então, é extremamente importante a integração comunitária. Outro critério muito importante que geralmente elimina muita gente, que vocês precisam ter uma atenção muito especial. A coerência do orçamento. Gente, não adianta vocês terem uma ideia rica, maravilhosa, vocês vão fazer acontecer, mas o seu orçamento, o dinheiro máximo que você vai receber é R$2.000, é R$5.000, é R$15.000. Você precisa saber o que você pode fazer com o dinheiro que você tem. Então, você vem e me fala, eu vou fazer um vídeo de 45 minutos que vai contar a história de um super-herói e vai se passar no espaço, e eu vou trazer a Fernanda Montenegro para atuar com a gente, e vai ser maravilhoso. Mas o seu orçamento é de R$10.000. Será que você vai conseguir fazer tudo isso? Eu acho que não. Então, na planilha orçamentária, é muito importante vocês pesquisarem preços. Pesquisem o preço. Eu acho que para trazer a Fernanda Montenegro aqui para Santa Terezinha, vai custar R$3.000. Você acha? Mas vai custar R$3.000 mesmo? Você foi lá pesquisar quanto custa a passagem? Você foi lá perguntar qual que é o cachê? Você foi lá pedir e tudo isso? Você foi lá no Google? Quanto custa trazer a Fernanda Montenegro para cá? É uma coisa importante e essencial quando vocês estiverem montando a planilha de vocês. Pesquisa. Não tirem valores da cabeça de vocês. Tá? Porque quem vai analisar os projetos vai saber. Porque essas pessoas vão pesquisar. São pessoas que trabalham com isso. Elas têm noção de orçamento. Então, vocês também precisam ter noção de orçamento. E eu digo para vocês, da parte de escrever projeto, é o orçamento que mais dá dor de cabeça. Então, é o orçamento que vocês têm que começar antes. Ricardo, temos alguma pergunta? Por enquanto, não. Ai, que bom. Espero que todo mundo esteja entendendo tudo que eu estou falando, então. Só reforço com o pessoal que, se quiser fazer pergunta, pode começar lá no chat, né? Isso, gente. Vocês não precisam esperar a palestra terminar, tá?
Esse link que a gente mandou aqui no chat, que a gente mandou por e-mail também, é porque, eu ouvi ela falar alguma coisa agora. Tô com dúvida. Manda a pergunta lá na hora, que a gente vai reunindo tudo e vai respondendo, tá? Então, não precisa esperar acabar. Muito bem. Mais um critério que os 2 editais de Santa Terezinha divulgaram. Coerência do plano de divulgação ao cronograma, objetivos e metas do projeto proposto. Gente, eu não posso dizer que eu vou divulgar o meu projeto em outdoor, que eu vou fazer uma gigante divulgação em 3 dias, que eu vou contratar carro de som, que eu vou bater de casa em casa, falar isso, se dentro do meu projeto eu não previ nada disso. Porque é muito importante vocês terem noção que uma vez aprovado o projeto, é muito difícil, que sai impossível em vários editais, você alterar alguma coisa. Então, vocês precisam pensar com calma em todos os passos do seu orçamento, porque o que você pensar agora é o que você vai ter que fazer depois. Então, assim, eu acho que eu consigo fazer assim, eu acho que eu consigo divulgar desse jeito. Não ache, tenha certeza, pesquise, senão você não vai conseguir pôr o seu projeto em prática, o que é todo esse trabalho perdido. Né? Mais um passo. Compatibilidade da ficha técnica com as atividades desenvolvidas. Aqui na minha equipe, eu vou trazer o meu grande amigo Carlos. Meu grande amigo Carlos, ele é um cabeleireiro maravilhoso, excelente, ele faz milagres. Mas ele vai ser o cara da câmera no meu projeto. Ele pode ser maravilhoso no que ele faz, mas ele sabe operar uma câmera? Não sei. Você precisa provar que você está escolhendo pessoas competentes no seu projeto. Não adianta só chamar os seus amigos. Seus amigos precisam saber fazer. Porque isso é egoísta. Não, gente, vocês estão trabalhando. Isso é uma questão de trabalho. É muito melhor quando você consegue chamar os seus amigos para participar do seu projeto, quando você consegue crescer e chamar a galera junto com você. Claro que é muito melhor, ninguém cresce sozinho, né? Mas como aqui é trabalho, você precisa também colocar na balança o quanto os seus amigos, os seus companheiros estão aptos a desenvolver as atividades que você está dando para eles. Então, o seu amigo João, como cabeleireiro, talvez ele esteja mais apto a desenvolver a atividade de figurinista, de maquiador ou de cabeleireiro da sua produção, enfim, alguma coisa que ele tenha realmente habilidade, tá? E também, não menos importante, a sua trajetória artística e cultural. O quanto que eu sei fazer isso aqui, o quanto que eu já fiz isso aqui. Vocês têm que pensar que vocês estão escrevendo esses editais para quem não conhece vocês. Aqui em Santa Terezinha, tudo bem, mas vocês têm que pensar que esse edital é uma exceção na sua recém-jornada vida de inscrição em editais pelo Brasil afora. Ninguém fora da cidade que trabalha nesses editais conhece vocês. Isso é verdade? Não sei, mas eu preciso pensar que é, porque eu preciso convencer as pessoas que eu sei, que eu mereço, que o meu trabalho vale. Então, deem um esmero especial no currículo de vocês. A Neuza vai falar disso também, a gente também trabalha com elaboração de currículo, mas façam um bom currículo, façam um bom portfólio. Portfólio para artista é essencial organizar o portfólio de vocês. É como vocês convencem as pessoas a dar dinheiro para vocês. O que é muito importante, não é mesmo? E, por último, a contrapartida. Contrapartida é uma coisa obrigatória desse edital e é uma coisa muito, muito, muito comum pelos editais aí afora. Não é obrigatório, não são todos os editais que exigem isso, principalmente editais de prêmio, por exemplo. Mas a contrapartida é a devolução para a sociedade do dinheiro que o governo está lhe dando, né? Porque a gente vai ter que trabalhar por isso, a gente sabe.
Mas então a contrapartida é: eu te dou investimento. O que você pode fazer pela comunidade? É como um projeto de extensão. Ah, eu vou dar uma oficina para criança. Ah, eu vou exibir o meu filme nas escolas. Eu vou fazer uma tarde de artesanato na praça. Não precisa ser uma coisa muito grande, você não precisa se matar para fazer a contrapartida. Mas é uma devolutiva. Ela é obrigatória e, como vocês podem ver, é um critério de classificação. É bem importante, não deixem a contrapartida de fora. Eu quero deixar aqui alguns pontos, que é, os critérios gerais, eles são eliminatórios. Se você não cumpriu com esse projeto, com algum desses critérios que eu acabei de falar, você já está automaticamente eliminado. Ponto. Não tem discussão. Então, prestem atenção a esses critérios. Fora esses critérios gerais, alguns editais possuem critérios bônus, pontos extra, como é o caso desse edital para as cotas. Nem todo edital possui cotas, mas ultimamente está sendo uma grande tendência. A inclusão está sendo uma tendência. Olha só que maravilha. Então, se vocês fazem parte desses grupos de ações afirmativas, não percam essa oportunidade de comprovar. Existem anexos aqui, documentação de autodeclaração, que vocês precisam preencher. Não é só, eu faço parte desse grupo, então eu sei que eles vão me dar pontos por isso. Não. Lembra o que eu falei agora há pouco? Ninguém conhece vocês. É sempre esse princípio que vocês têm que partir. Ninguém te conhece. Então, ninguém sabe que você faz parte de um grupo ou de outro. Você precisa comprovar isso. Então, se você comprova isso, você ganha pontuação bônus. Existe pontuação bônus para pessoa física e pontuação bônus para proponentes pessoa jurídica, que no caso é a maioria da sua diretoria. Se a maioria da sua diretoria faz parte de algum desses grupos, vocês podem. E daí vocês precisam comprovar que essa maioria dessa diretoria faz parte dessas ações, né? Mas se você não tem ninguém, não tem problema. Eles são apenas classificatórios, classificativos. Você não vai ser desclassificado por isso, mas pelos critérios gerais, sim. E uma coisa que a grande maioria dos editais possui é a famosa nota de corte. Você precisa fazer 50 pontos ou mais para sequer ser considerado passar para a segunda fase, que é a fase de habilitação. Alguns editais não possuem essa nota de corte, mas esse edital de Santa Terezinha possui. Vários outros possuem também. Então, é uma coisa que vocês precisam ficar atentos. Então, tá. Estou fazendo o meu projeto, fiz o meu projeto, que a Neuza vai falar melhor para vocês, como fazer o meu projeto. É hora de juntar a documentação. A LPG fez uma coisa que eu, pessoalmente, acho que é a decisão mais certa que a LPG poderia ter tomado, que é inverter a ordem de análise. O que era muito comum antes da LPG? O que era o normal? Primeiro a fase de documentação, depois a fase de mérito. Então, primeiro você manda todos os milhões de documentos obrigatórios para uma contratação, e se você conseguir se lembrar de todos e der sorte de não ter esquecido nenhum, aí você tem a grande oportunidade de alguém ler o seu projeto para saber se vale a pena dar dinheiro para você. E a LPG inverteu isso. Primeiro, você prova que a sua ideia vale a pena, com a análise de mérito, que é você escrever o seu projeto. Depois, se você provou que a sua ideia vale a pena, aí sim você manda a documentação. Tá? Você está valorizando mais as ideias do artista do que a capacidade dele de lidar com burocracia. Que é o que eu acho que deveria ser desde sempre, né? Então, esperemos que isso vire uma regra para todos os editais. Então, a primeira coisa que vocês vão se preocupar nessa primeira fase do edital, que é o que vocês precisam escrever até dia 13 de outubro, que vocês não vão se inscrever dia 13 de outubro, né? Vocês vão se inscrever antes, certo?
O formulário de inscrição, que vai ter o plano de trabalho, a planilha de orçamento, o anexo 5, que a Neuza vai falar melhor depois. O seu currículo, lembrem da importância de montar o seu currículo e o seu portfólio. É muito importante. Os seus documentos pessoais, você precisa provar que você é uma pessoa, no caso da pessoa física. E um mini currículo dos integrantes do seu projeto. De todos os integrantes, eu preciso, se eu vou fazer um filme e eu tiver 40 pessoas no meu elenco, eu preciso mandar o integrante de todo mundo, o elenco. O currículo de todo mundo? Não. Calma. Esse mini currículo dos integrantes do projeto, geralmente é uma coisa pequena, por exemplo, uma página de currículo, ou meia página, assim, até então, e é só dos principais integrantes da sua equipe. Quem que, se sair, o projeto não sai. É desses que você precisa mandar o currículo. Você não precisa mandar o currículo da menina que você vai chamar, que vai fazer uma ponta numa cena. Você não precisa mandar o currículo da secretária que vai fazer um papel secundário. Não precisa. É só dos principais integrantes da sua equipe. E se a sua equipe é só você, sozinho, é só o seu currículo que precisa mandar. Tá? E outros documentos específicos que geralmente estão especificados no anexo. Então, tão importante quanto ler o edital é ler os seus anexos. Outros documentos que o proponente julgar importantes. Aí vai da decisão de vocês de como trabalhar isso. Não é obrigatório você, por exemplo, enviar... deixa eu ver aqui. Análises, estudos estatísticos que comprovam quão importante ou quão essencial vai ser o seu projeto para a cidade. Mas se você acha que vai agregar, se você tem esse estudo, por que não, né? Análises econômicas da cidade provando por A mais B que o seu projeto é essencial, é necessário, a cidade vai se beneficiar muito. Mande, você tem esse documento, mande. Mas veja que eles não são obrigatórios, é apenas se o proponente julgar necessário. E também, muito importante, o proponente é responsável pelo envio dos documentos, certo? Então, se você mandou um documento que não dá para ler, se você mandou uma foto borrada, se você mandou um link que está quebrado, você é o responsável por isso. Confiram os seus documentos antes de enviar, pelo amor de Deus. E uma pegadinha que geralmente tem nos editais, às vezes não, mas às vezes tem. No caso desse edital, tem. O proponente deve enviar a seguinte documentação para formalizar a sua inscrição na ordem que segue. Ou seja, gente, vocês precisam enviar essa documentação nessa ordem que está descrita aí. Ai, que frescura, pelo amor de Deus, por que eu vou precisar fazer isso? Alguém consegue pensar por que vocês precisam fazer isso? Pensa só. Você tem um projeto para mandar. Quem vai analisar o seu projeto vai ter 20, 30, pensando numa cidade pequena, ou pensando numa cidade maior, 40, 50, 200, 300. Eu fui parecerista em um edital aqui na minha cidade, uma vez, que tinha 300 projetos para analisar. 300 projetos para analisar, pelo amor de Deus. Todos esses projetos, a gente tinha que verificar toda essa documentação e depois toda a outra documentação burocrática. Vocês imaginam? Tenham dó dos seus pareceristas, gente. Essa documentação na ordem facilita muito a vida de quem vai estar analisando os documentos de vocês. Facilita muito as pessoas já saberem se está faltando alguma coisa, se não está, se está tudo certo, e já passa para outro. E, mesmo que vocês decidam que vocês não têm empatia pelos pobres pareceristas que vão analisar os seus projetos, pense o seguinte, um edital, ele tem as suas regras próprias. Então, se o edital colocou na ordem que segue,
automaticamente isso significa que quem vai estar analisando o projeto tem o direito de desclassificar o seu projeto se você não enviar na ordem que segue. Tá? É injusto? Não é injusto? É uma regra. E se essa regra não fere a Constituição, ela deve ser seguida. No caso, essa regra não fere a Constituição. Então, ela deve ser seguida. Prestem atenção nisso. Não vão se desclassificar por coisa boba, pelo amor de Deus. Outra coisa, também a regra que esse edital apresente 10% do seu orçamento para ações afirmativas, para a inclusão, para Libras, para audiodescrição, para acessibilidade geral, arquitetônica. Se o seu projeto não... É verdade, Bárbara. Lembrando que toda essa documentação tem que ser enviada em um documento único, um PDF apenas. E não sei se é o caso desse edital, mas quase sempre esse PDF ele tem que ter no máximo 10 megabytes. Então, comprime as coisas aí. Isso é praticamente uma regra em todos os editais. Não sei se é esse caso, mas garantam, tá? Eu trabalhei uma vez em um outro edital que a gente tinha feito... Dessa vez eu trabalhei na elaboração do edital. E aí a gente tinha feito que podia mandar a inscrição por e-mail, mas a gente não colocou que era para mandar por documento único em PDF. Então, a gente recebeu as inscrições das pessoas em vários e-mails, porque a gente também não escreveu no nosso edital que tinha que ser um e-mail só. Então, a gente recebeu... Teve uma moça muito específica, um grupo muito específico que enviou um e-mail com a ficha de inscrição, depois eles mandaram outro e-mail com o currículo, depois eles mandaram outro e-mail de outra pessoa com o resto da documentação, e eles não falaram que era da mesma pessoa que tinha se inscrito com outro e-mail. E a gente teve que passar eles, porque a gente não escreveu no nosso edital que não podia. Então, né, que pena pra gente, mas que bom pra moça, porque ela conseguiu passar, que bom. Mas... Ainda bem que Santa Terezinha não cometeu esse erro, e então vocês já estão avisados, em ordem e um PDF, documento único. Quem for entregar pessoalmente, um envelope único, mas enfim, único, tá? Então, para acessibilidade, a regra é mínimo de 10%. 10% do dinheiro que você receber tem que ser aplicado à acessibilidade. Ah, mas eu vou escrever um livro. Você pode fazer uma audiodescrição do seu livro? É possível, com os 10% do seu dinheiro, você fazer uma audiodescrição? Se é possível, tem que fazer. Se não é possível, na sua ficha de inscrição, você precisa justificar. E a justificativa não é porque eu não quero. Gente, vocês têm que provar, por A mais B, que não dá, que é inaplicável. Lembra daquela regra que eu falei antes? Quem está avaliando vocês não conhece vocês, não sabe da realidade de vocês, não sabe da realidade da cidade. Os pareceristas são de fora. Então, vocês precisam mostrar para uma pessoa que não conhece vocês que o projeto de vocês vale a pena e que talvez, em algumas ocasiões, não dá para aplicar 10%. Às vezes dá, mas às vezes não dá. Então, ou vocês colocam esses 10% no orçamento, ou vocês justificam por que não. Tá? É importante. Então, tá. Passou a fase de mérito, chegamos na fase de habilitação. Gente, a fase de habilitação, geralmente, ela é um corre-corre geral. Alguém desligou meu som. Ok, voltei. Geralmente, a fase de habilitação, como agora na LPG ela vai estar invertida, é só juntar a documentação. Então, ela é uma fase muito mais curta. No caso do edital de vocês agora, vocês têm apenas 10 dias corridos. 10 dias corridos não é 10 dias úteis. É importante lembrar. Então, sábado e domingo também contam. Então, a partir do momento, do dia que saiu a publicação da análise de mérito, você viu que você foi aprovado,
corre para juntar os seus documentos, porque às vezes demora. E assim, eu aconselharia vocês começarem a ir atrás deles antes desses 10 dias, mesmo que vocês não saibam se vocês passaram ou não. Por quê? Por quê? Isso aqui, esse aqui. Por quê? Dentre os documentos obrigatórios, não vou mostrar todos aqui, leiam o edital, mas dentre os documentos obrigatórios que tanto pessoa física quanto pessoa jurídica precisam apresentar, estão as certidões de débitos negativos. Certidão de débito negativo, tanto em âmbito federal, estadual, e municipal e trabalhista, significa que vocês não têm dívidas para com o Estado, dívidas para com a prefeitura. O que é uma regra federal, que infelizmente não pôde cair. Houve uma tentativa, sim, de dispensar essas certidões. Algumas cidades conseguiram fazer isso, mas isso não é uma regra, depende do jurídico de cada uma. Então, nesse caso, não foi possível. Não briguem com a Bárbara, não é culpa dela. E essas certidões indicam que vocês não têm dívidas, mas pode acontecer de vocês terem dívidas. Pode ser que geralmente é uma coisa muito besta. É um IPTU que você deixou de pagar. É uma declaração que você esqueceu de fazer. São coisas bestas, mas que já são suficientes para você ter uma certidão positiva. Para o governo, positivo é negativo, e negativo é positivo. Então, qual que é o problema? Geralmente é uma coisa fácil de resolver, mas a tramitação no sistema até a sua certidão sair de positiva, que é o que você não quer, para negativa, que é o que você quer, demora. Principalmente a certidão federal. A certidão federal, na época que eu trabalhei na prefeitura daqui, que a gente precisava mexer com isso, quem tinha problema com certidão federal levava até 15 dias para organizar. 15 dias passou o prazo da fase de mérito, da fase de habilitação. Passou o prazo da fase de habilitação, você perdeu. Não tem o que fazer. Então, verifiquem antes. Esse edital, ele foi uma mãe para vocês de já mostrar os links de onde vocês retiram essas certidões. Eu juro para vocês que em 10 minutos vocês conseguem retirar todas elas, se for negativo. Se você for para tentar emitir e falar assim, não foi possível emitir a sua certidão negativa, quer dizer que você está com alguma pendência. Corre na prefeitura, corre na Receita, corre na Receita Estadual, tem alguma coisa que você precisa resolver. E lembre do seu prazo. Não percam o prazo. Outra coisa muito importante que eu já desclassifiquei muita gente quando eu trabalhei como parecerista. Comprovante de conta bancária de pessoa física em nome do proponente. Ah, mas eu me inscrevi, mas eu não tenho conta. Quem tem conta é o meu marido. Abra uma conta. Ah, mas vai ser na conta do meu filho, porque é mais fácil, que a minha conta está com problema. Abra outra conta. Não é aceito conta bancária de outro nome. Gente, lembra que eu falei aqui? Quem está analisando vocês não conhece vocês. Vocês precisam ter uma conta. Se você é grande o suficiente para você se inscrever, é você que vai ter que gerenciar isso. E qual que é a garantia que as pessoas estão tendo de que você que está gerenciando isso, se nem a conta é no seu nome? É essa conta que vai receber o dinheiro. Como é que o governo vai rastrear isso se cada pessoa que for se inscrever vai mandar uma conta de sabe Deus quem? Então, conta bancária no seu nome. Esse edital aqui não está especificando que não pode banco digital. Então, abre uma conta no Nubank, abre uma conta no Banco Inter, no C6, enfim, temos diversas opções rápidas. Mas é preciso, e pelo amor de Deus, não enviem foto do verso do seu cartão. Eu trabalhei no edital em que tinha muita gente que mandava simplesmente a foto do cartão lá, todos os dados do cartão, o número de acesso lá, os 3 dígitos secretos do cartão, assim, na maior tranquilidade. Gente, posso pegar o cartão de vocês e ir pro Havaí. Pelo amor de Deus.
Segurança digital. Apenas os dados que é seguro vocês divulgarem. Tá? Para pessoa jurídica, eu tenho 3 pontos que eu quero passar. Eu estou quase acabando, tá, gente? Daí a gente vai fazer um intervalinho de 10 minutos para a Neuza começar. Como a gente começou um pouquinho mais atrasado, vai um pouquinho até mais tarde. Mas eu juro que eu estou quase acabando. Então, 3 pontos para quem vai se inscrever como pessoa jurídica. Quem resolver criar a sua MEI para se inscrever, preste atenção. Certidão negativa de falência e recuperação judicial expedida pelo Tribunal de Justiça Estadual, no caso de pessoas jurídicas com fins lucrativos, que não são as antigas ONGs, as organizações da sociedade civil. Não é isso. É quem é MEI, ME ou empresa normal. Tá? O que é isso? Isso é um documento que não era muito comum há alguns editais atrás. Tá? Foi o governo federal começou a exigir esse documento agora. Ainda não se tem muita segurança se ele vai virar um documento obrigatório ou não, mas no caso daqui, ele está sendo exigido. Como que você consegue essa certidão? Você não consegue. Você precisa ir atrás do seu contador. É ele que consegue. Isso pode demorar, isso pode ter uma taxa. Se organizem antes dos 10 dias do prazo da seleção de habilitação, certo? Quem vai se inscrever por CNPJ, além daquelas 5 certidões obrigatórias de CNPJ, tem mais uma, o certificado de regularidade do FGTS. Então, prestem atenção, não mandem só aquelas 5. E, mais uma vez, repetindo, vocês precisam de um comprovante de pessoa bancária de pessoa jurídica. Se você se inscrever como pessoa física, comprovante de pessoa física. Se você se inscrever como pessoa jurídica, comprovante de pessoa jurídica. E a sua pessoa jurídica também, pelo amor de Deus. E, por último, o recurso. Recurso é quando você discorda do resultado que aconteceu na sua seleção. Ah, eu não passei na minha seleção de mérito, a minha nota lá no critério tal foi muito baixa e eu não concordo. Então, você vai escrever um recurso. Recurso é um prazo menor ainda. Assim que saiu o resultado, nesse caso, você tem 3 dias úteis para apresentar o seu recurso. Eu digo para vocês que é isso mesmo. Os editais dão até 5 dias. Eu não me lembro de ter visto algum edital com mais que isso. 3 dias, gente. Corre. Se você discorda do resultado, corre. O edital apresenta um anexo específico para apresentar esse recurso, que pode ser enviado por e-mail ou apresentado pessoalmente, e lá você tem que justificar por A mais B de por que você não concorda. Ah, eu não concordo porque eu acho que eu sou melhor que isso. Gente, aquela regra de ouro de edital, quem está te avaliando não te conhece. Então, prove que essa pessoa foi injusta. É possível. É perfeitamente possível. Se não fosse possível, não existia esse passo. Prove que a pessoa foi injusta. Outras pessoas irão analisar o seu recurso. Não a mesma pessoa que te deu a nota anterior. Porque, né, não ia fazer o menor sentido isso. Então, é perfeitamente possível. Vários editais permitem que o recurso da fase de documentação, você envie a sua documentação correta. Faltou um documento, gente, faltou uma página da ficha de inscrição, faltou uma certidão. Manda, como seu recurso, mande. O não você já tem. Vamos tentar o sim também. Tá? Não é garantido, mas é um passo a mais. Tá bom? Alguma dúvida? Ricardo, alguma dúvida? Tô vendo aqui, só um minuto. Tá bom. Então, não nenhum dos dois. Nem no chat, nem no... Que beleza, espero que todo mundo tenha entendido tudo que eu tenho falado. Pessoal, então aqui eu falei dos pontos chaves que são comuns na maioria dos editais, tá? Eu não mostrei o edital inteiro para vocês, não mostrei, vocês precisam ler o edital de cabo a rabo. Pode ser que tenha alguma regra lá perdida que te inviabilize depois, que você nem perceba, porque você só leu os pontos-chave.
Como eu falei no começo da minha apresentação, esses são os primeiros passos. Ainda tem muita água para rolar. Tá bom? Bom, então, já que ninguém tem nenhuma dúvida, eu vou deixar vocês agora com a Neuza. A gente vai fazer um intervalo de uns 10 minutinhos para vocês pegarem uma água e tal. E daí, em seguida, a Neuza vem com a elaboração e execução de projetos, que vai continuar amanhã. E eu finalizo com a prestação de contas, que é o terror de todo mundo. Mas vocês vão ver que é bem tranquilo. Tá bom? Bárbara, você quer falar alguma coisa? Tá tudo certo aí? As pessoas estão acordadas? Tá tudo certo. Bom, né, pessoal, bem esclarecedor. Foi muito importante dar essa pincelada nas partes importantes do edital, que a gente também fez um momento assim no nosso fórum, né? A gente passou as partes mais importantes, que na verdade foi o que foi discutido em oitiva, né? Para mostrar para quem participou que o que foi debatido foi sim colocado em edital. E a gente sabe que agora é pôr a mão na massa e fazer os projetos acontecerem mesmo, né? Agora o trabalho do Departamento de Cultura, eu, a Joana, que era organizar toda a parte burocrática, a gente já fez, e agora a gente fica aí para apoio, caso alguém tenha alguma dúvida também. E agora a gente conta aí com a Neuza e a Sara, nossa consultoria, para dar essa luz aí para quem precisar, que a gente sabe que é uma coisa nova para a grande maioria. Então, não tinha nem como eu ou a Joana assumir essa parte, assim, vamos dizer, essa capacitação por questão mesmo de não se envolver em tudo, né? Eu acho muito bom a gente conseguir desmembrar algumas etapas do edital para não ter essa parcialidade, vamos dizer assim. Quanto mais imparcial, melhor, né? Claro, é essencial. Vários olhos que vão ver os projetos, então, com certeza, eu acho que isso só tem a agregar, assim. Uhum. Tá Então certo? tá. Obrigada. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, estaremos aí ainda, viu? Sim. Ai, a gente até combinou, né, que numa próxima oportunidade vir aqui presencial, né, Neuza? Passar um dia aqui antes de finalizar as inscrições. Quem sabe Isso. a gente consiga fazer uma visita de vocês, ficar disponível durante o dia para quem quiser tirar dúvida daí. Tá? Uhum. Vai organizar também. Tô vendo aqui uma dúvida. A Lisandra, que inclusive eu até falei assim, o nome dela é Lisandra Castamã, eu achei incrível, porque o meu sobrenome também é Castamã, somos primas perdidas. Quem levantou a mão ali, acho que foi o Ricardo. O Ricardo, é para falar dessa dúvida que a Lisandra mandou, né? Exatamente. Isso, eu estou com o chat aberto aqui. A Alessandra mandou, sobre as medidas de acessibilidade empregadas no projeto, no meu caso, consta somente acessibilidade arquitetônica e comunicacional. Já é válido? Lisandra, é extremamente válido. Você vai colocar no seu plano de trabalho que o seu projeto só necessita essas medidas de acessibilidade, você não precisa de outras, no caso, não precisa porque não tem como, não faz sentido ter outras medidas, né? É dinheiro jogado fora. Então, você já vai adotar essas medidas que já serão suficientes para acessibilidade. Você justificando isso e colocando na sua planilha, no seu orçamento, essas medidas aí justamente já bem definidas, 100% vale. Eu tive uma dúvida. Então, beleza. Neuza, se quiser assumir, então. Então, gente, nós vamos fazer um intervalo agora, né, de 10 minutinhos, para quem quiser tomar água, dar uma espreguiçadinha, né? E daí a gente volta em 10 minutinhos, então, e a gente continua com a segunda parte? Pode ser? Até mais. Quem quiser bater papo com a gente, estaremos aqui. Eu gosto muito de oficina presencial por causa disso, que a gente pode ficar trocando ideia no intervalo. Temos que fazer isso presencial mesmo. Bárbara, você está com o microfone fechado, não sei se está falando com a gente? Não, é que eu vi que bateram palminha ali, e eu falei, como é que sai essa carinha? Tem enviar uma reação. Pronto. Então, vamos, gente, para a segunda parte.
Teve gente que entrou agora, né? A Joana Aires não estava antes. Então, sejam muito bem-vindos. O Dair também entrou agora. Então, eu espero que eu seja tão estupenda quanto foi a Sara. E vamos lá. Eu já vou compartilhar minha tela aqui, então. Vocês estão me ouvindo, gente? Agora sim, antes não estávamos. Agora sim. Então. Então, bom, como a Sara estava falando antes ali, né? Pelo jeito tem bastante gente aqui que é pela primeira vez, eu não estou conseguindo ver vocês, mas levanta a mão aí quem está se inscrevendo no projeto pela primeira vez. Então, olha só, eu quero deixar algumas dicas bem importantes para você. Quem está com um bloquinho de anotação aí, com papel e caneta, anota isso. Você deve listar o que você deseja colocar no seu projeto. Apresente-se junto com o seu projeto. Conte a sua história. Então, isso você vai fazer com o seu currículo. Que você vai ter um arquivo único para entregar tudo ali, né? Mas nesse currículo, você vai se apresentar junto. Porque como a Sara falou, quem vai estar olhando o seu projeto não conhece você. Então, fale da sua trajetória, do seu trabalho, dos seus propósitos de vida, seus desejos. Isso dá mais vida ao seu projeto. Realce os pontos fortes da sua carreira, aqueles que estejam relacionados com a especificidade do edital. Então, se você vai fazer um projeto lá para a área de música, de repente você vai colocar uma experiência que não tinha nada a ver com isso. Então, você vai fazer o quê? Você vai realçar os pontos fortes que você teve na sua trajetória, que estão relacionados com aquilo que você vai fazer, né? E de preferência, colocar a sua cara no projeto. Tem muitas pessoas que vão pedir para outras pessoas inscrever o projeto delas, né? Mas cuide para que seja colocado tudo aquilo que representa você. O seu projeto vai representar você. Outra coisa, evite revisar várias vezes. Revisão, sim. Perfeição, não. Então, nunca vai ficar perfeito. E se você ficar revisando até o último dia, igual a Sara falou, o que vai acontecer? A busca pela perfeição, ela pode atrapalhar o seu desempenho. E daí o que acontece? Você fica, de repente, na revisão ali, você pode até tirar alguma coisa que era importante, de tanto você revisar e tentar mexer e olhar de novo. Então, faça e acredite que você colocou o melhor no seu projeto. E evite, para enviar no último dia, como ela falou. Podem acontecer imprevistos, não só da plataforma, mas você pode ter vários imprevistos que a gente não conta. E daí
você vai acabar perdendo de enviar seu projeto por causa de algum imprevisto que não estava, né? Como diz a palavra imprevisto, não tem como você prever o que vai acontecer. Então, procure, né, fazer isso sempre com antecedência. Evite espremer o seu projeto, deixar de contar com a inflação. Então, assim, em alguns casos, pode acontecer de alguns itens, né, que você vai precisar, que são importantes para o seu projeto, eles sofrerem algum aumento até a finalização do seu projeto. E daí, o que vai acontecer? Você não contou com aquilo. Então, não esprema o seu projeto. É bom você sempre ter uma margem daqueles valores que você colocou em alguns itens. Tente desenvolver um projeto bem pensado, com parcerias, tipo como se fosse um projeto piloto, que daí esse projeto com esse conteúdo que você desenvolveu, muitas vezes ele vai se encaixar em várias situações. Você pode usar ele em vários outros editais que você venha, né, participar. Por exemplo, você fez um projeto para você escrever um livro, de repente você quer fazer, né, uma segunda edição, ou mesmo um projeto de complementação de uma coisa que você já fez. Aí você usa ele como se fosse uma pós-produção, né, daquilo que você fez, ou mesmo o seu projeto, né, aquele seu projeto piloto, ele vai se encaixar em outros editais. Aqui tem algumas anotações que eu fiz sobre, né, a Lei Paulo Gustavo, ali no audiovisual, que é 70%, e aí esse valor, ele está dividido em 11 projetos, e o edital de demais áreas da cultura, que o valor do recurso é 30%, ele tem o valor de 70.160,59, e ele está distribuído em 5 projetos. Então, hoje eu vou dar uma passada, assim, meio rápida em algumas coisas, porque daí amanhã a gente vai abrir o anexo 5 e vamos trabalhar em cima dele. Então, hoje, passar, assim, só algumas coisas para pontuar bastante, né? Para não ficar muita informação para vocês de uma vez só. Então, os editais, são 2 editais, né? É o 17, 2023, de audiovisual, e o 16, 2023, que é das demais áreas da cultura. Só lembrando aqui, a Sara também já passou isso antes, mas de repente pode até ter coisas que vão ser redundantes, mas as coisas que são importantes, é bom a gente falar mais que uma vez. Então, os dois, eles estão similares, os editais, né? Apenas solicitando informações diferentes nos dados do proponente, pessoa física, e coletivos, né, sem CNPJ, e pessoa jurídica. Mas eu acho que aqui a maioria de vocês é pessoa física, né? Mas, então, esses formulários, eles, no caso, vocês vão ver lá, quando for fazer o preenchimento, são as mesmas coisas. A única diferença mesmo ali no preenchimento, né, dos dados, da documentação, entre pessoa física e pessoa jurídica. O formulário de inscrição, que é o plano de trabalho, que amanhã a gente vai trabalhar, né, com o anexo 5, que é o aberto. Ele tem 3 passos, que é os dados do proponente, que é a pessoa, né, que está escrevendo o projeto, e os dados do projeto e a planilha orçamentária. Aí agora aqui eu vou explicar um pouquinho mais. Os dados do proponente, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, né, que você vai preencher lá tem alternativas, várias alternativas, onde você vai tá escolhendo lá sobre os seus dados e você vai falar um pouco de você. Aí tem várias alternativas para você preencher, para você assinalar. Amanhã eu vou estar mostrando isso.
E daí o 2, que são os dados do projeto, você vai colocar o nome do seu projeto. Você já tem um nome para o seu projeto? Então, você vai identificar ele, né? Então, pense já no nome que você vai colocar no seu projeto, a categoria que vai concorrer, as atividades previstas no seu projeto, as áreas de atuação do projeto, que são, você vai escolher lá, você vai colocar 3 principais áreas de atuação, onde vai fazer parte, né, essas áreas onde o seu projeto vai ser a linguagem dele, né? Então, esses é o número 2, que são os dados do projeto que você vai colocar lá. E você vai responder as alternativas do anexo 5. E aqui, o 2.1, que é a descrição do projeto, são as informações gerais sobre o seu projeto. Tem umas perguntas orientadoras aqui, que daí você vai ter que colocar lá, até para estar agregando um valor, né, ao seu projeto. Como surgiu a ideia do projeto? O que você pretende realizar com esse seu projeto? E qual a importância do seu projeto e por que ele deve acontecer? Primeiro para você, depois para Santa Terezinha, como a Sara estava falando lá. Se alguma coisa nova, por que lançar essa coisa nova? Qual vai ser o impacto, né, desse objeto, do seu projeto, para a cidade de Santa Terezinha, para a comunidade? E para você, o que representa isso na sua vida? Porque geralmente a gente faz uma mudança primeiro na nossa vida, né? Para depois a gente fazer. Quando você muda você muda tudo ao redor. E você acaba impactando as outras pessoas, né? E com certeza esse é o caso do seu projeto, né? Porque, assim, os projetos, é como se fossem sonhos, né? Que você tira do seu coração, você coloca no papel e você realiza ele. Porque tudo que existe, primeiro, ele é feito um projeto, né? Não existe nada. Tudo que a gente olhar aqui já foi um dia, primeiro, criado, né? No imaginário, no coração, para depois colocar no papel, para realizar. E isso é o que vocês vão fazer. O que você vai estar tirando de sonhos seus da gaveta, que agora a Lei Paulo Gustavo está proporcionando isso, né? Essa oportunidade maravilhosa para você poder realizar de verdade o que você já vem sonhando há muito tempo. Então, você vai fazer um release, você vai fazer um contexto do seu projeto nessa descrição. Aqui o 2.2, que é objetivos do projeto. Então, deixa eu falar uma coisa aqui. Como eu estou apresentando do meu tablet, para mim não aparece nenhuma informação aqui. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa no chat, não está aparecendo para mim. Eu não vejo vocês aí também. Qualquer coisa eu levanto a mão, Neuza. Ah, então tá bem. Beleza? Mas só aparece a tela aqui para mim, Ricardo. Tá, continuando aqui. O que você pretende alcançar com a realização do seu projeto? Especifique de 3 a 5 objetivos mensuráveis. Mensuráveis são coisas que você pode falar, por exemplo. Sempre você vai usar o verbo, né? Oferecer, realizar, criar. Exemplo, eu vou oferecer palestras para grupos teatrais dos municípios da região. Ou então, eu vou realizar apresentações gratuitas para o público escolar da rede de ensino, etc. Esses são exemplos de objetivos mensuráveis. Metas. As metas, agora aqui, você vai detalhar os objetivos que você colocou antes, né?
em pequenas ações quantificáveis. Isso são as metas. Por exemplo, um filme e 5 exibições gratuitas. Confecção de 80 figurinos. 120 pessoas idosas beneficiadas. Essas são, daí no caso, as pequenas metas, né, quantificáveis, no caso lá, a justificativa, né, do que você vai colocar no seu projeto. Ainda dentro do 2 lá, do projeto, do objetivo, né, o perfil do público a ser atingido. Você vai informar sobre as pessoas que serão beneficiadas ou que irão participar do seu projeto. Quem vai participar do seu projeto? Essas pessoas, elas são crianças, são adultas, são idosas? Elas fazem parte de alguma comunidade? Qual a escolaridade delas? Elas moram em qual local, bairro, região, distrito? No caso de públicos digitais, qual o perfil das pessoas, né, que seu projeto se direciona? Então, lá vai ter bastante alternativas também para você escolher e anotar no anexo 5. As medidas de acessibilidade, que a Sara falou antes, né? Então, existem 3 tipos das medidas de acessibilidade. A acessibilidade arquitetônica, exemplo, rampas, rocas acessíveis para pessoas com cadeiras de rodas. Acessibilidade comunicacional. Exemplo, intérprete de Libras. Acessibilidade atitudinal. Exemplo, contratação de profissionais com deficiência e profissionais especializados em acessibilidade cultural. Informar como que essas acessibilidades, elas serão disponibilizadas no seu projeto. Então, você vai ver o que é fundamental. Quais são as medidas de acessibilidade que você tem que adotar para colocar no seu projeto, para ele ser inclusivo, né, para as pessoas, para cego, para deficiente, para pessoas com deficiência auditiva. O que é que a pessoa precisa para ela estar podendo fazer parte do seu projeto, para ela estar inclusa no seu projeto. Então, você vai colocar quais são as medidas que você vai adotar para você estar incluindo essas pessoas. E o local onde o seu projeto vai ser executado. Você vai informar os espaços culturais, os ambientes onde a sua proposta vai ser realizada. Então, é importante você informar os municípios ou estados onde você vai estar atuando com o seu projeto, né? Ou se é só dentro do município, né? Os bairros. Informe até onde você vai estar atuando, né, com o seu projeto. E a previsão também do período de execução. Isso é muito importante também, a data de início e a data final. Tem alguma pergunta aí, Ricardo? Eu vou verificar Tem alguma? aqui. Não, por enquanto não. O pessoal tinha uma dúvida perguntando se podia o pessoal vir de fora. E eu disse que sim, mas eu acho que na verdade tinha que participar do formulário. Mas Sim. Foi. Do formulário? Do formulário de inscrição, né? Entendeu, entendi. Ela tá falando ali no chat. Não, licença. É só o formulário para oficina que eu entendi, né, Sandra? É isso? Mas se você recebeu o link, acessou lá pela página da Cultura, não tem problema. É que fui eu que permiti. Ela perguntou antes, eu falei, depois que fui me tocar, eu falei, será que podia? Mas acho que pode sim.
Boa tarde, boa noite. Boa noite. Primeiramente, obrigada pela participação. Desculpa atrapalhar o incômodo. É que eu já estava inscrita, mas tem uma outra pessoa que estava comigo que não estava inscrita, mas ela gostaria de assistir. Aí por Bacana. isso que eu perguntei se também ele poderia participar, que é o Vitor, mas vocês já deram acesso a ele, ele está participando. Obrigada, tá? De nada. Pessoal, mais alguma pergunta? Acho que amanhã que a Sara e a Neuza que vão... Então, hoje eu dei só uma passadinha, eu queria ver se o pessoal tem alguma dúvida, porque para a gente não passar muita informação, e eu fui tão rápido ali, eu estava preocupada com e daí eu acabei tirando algumas coisas, né? Porque como a gente atrasou um pouquinho, e acho que eu passei muito rápido ali. Neuza, pelo que eu peguei o final da explicação, desculpa ter entrado atrasada, mas eu estava em aula, Sim. e eu acredito que não, tá, Neuza? A sua explanação foi bem tranquila, deu para entender bem direitinho o que você estava falando, sem problema nenhum. Ah, tá. E até Legal. porque acho que foi combinado que vai ficar disponibilizado esses vídeos, né? Ah, isso é ótimo. Então, dá para ver e Sim. rever. Então, a Sara passou bastante informação ali no começo. E daí, para eu poder passar melhor para vocês, como eu dividi em 2 blocos, né? Então, amanhã eu vou fazer com o formulário aberto, e daí eu consigo explicar melhor. E uma coisa, assim, pontos bem importantes, como sobrou um tempinho aqui, eu vou estar falando, que são bem importantes, que a gente falando, né, da Lei Paulo Gustavo, que eu acho que isso todo mundo já sabe, mas é bom a gente estar falando, que o mínimo de 10% do orçamento do projeto, ele deve ser para ações de acessibilidade, igual a gente estava falando antes, né? Então, que isso inclui as pessoas com deficiência, pessoas com autismo, deficiência visual, deficiência auditiva, né? Então, tipo, no caso do audiovisual ali, como cegos, surdos, como que eles vão entender uma dança, né? Então, por isso que é importante vocês pensarem, né, quando vocês forem escrever o projeto de vocês, se de repente vocês precisam de uma audiodescrição, de um intérprete de Libras, né, nesses 10%, para poder estar trazendo, né, essas pessoas, incluindo elas no nosso mundo cultural. E ali também as pessoas, os outros 30%, que amanhã a gente vai falar bastante sobre cotas, né? Então, 30% das vagas, elas devem ser reservadas para projetos de pessoas negras e indígenas, sendo 20% para pessoas negras e 10% para pessoas indígenas. Porque, na verdade, essas duas populações, elas foram, sim, historicamente prejudicadas, né? E agora, né, essa lei maravilhosa do Paulo Gustavo, ela veio para honrar essas populações, né, e garantir a inclusão, de verdade. Então, por isso que esses 30% em todos os projetos da Lei Paulo Gustavo, eles prevê, né, 20% para pessoas negras e 10% para pessoas indígenas. Alguém tem alguma colocação para fazer? Eu, para ser sincera, eu só dei uma olhada bem superficial no edital, e eu acredito que amanhã, com mais tranquilidade, vou poder ler novamente, e eu acho que quanto melhor a gente lê, quanto mais ciência a gente tiver do edital, eu acho que aí sim perguntas novas vão surgir, Isso. né? Você mencionou também, Neuza, a questão do preenchimento, de acompanhar esse preenchimento também, eu acho que é interessante, que é aí que as perguntas vão surgir. É verdade, que daí a gente faz amanhã com o formulário aberto, né? E a gente pode abrir o edital também. Então, eu aprendi uma coisa assim, que um edital a gente deve ler no mínimo 5 vezes, porque é como você lê um livro, né? Você lê uma vez,
Aí você vai ler pela segunda vez, você vai falar assim, nossa, isso aqui eu não tinha visto. E no edital acontece a mesma coisa, né? Então tem muitas regras, tem coisinhas ali que às vezes você acha que é um detalhezinho que não tem importância, mas ele vai ter muita importância. Então é bom, né, que a gente leia no mínimo mesmo, de 3 a 5 vezes o edital, para poder entender ele. Neuza, só complementando, quando você fala de ler o edital, aqui eu e a Joana que estávamos, né, escrevendo e indo atrás e conversando com o pessoal para entender e deixar ele o mais claro e objetivo, né, para o pessoal que não nunca lidou com edital, né, nunca escreveu um projeto, que a hora que pegasse para ler, 1, 2, 3 vezes estava assim já, não, agora eu entendi mesmo. A gente sabe que no começo, igual a gente, nossa senhora, parecia que não sabia onde que ia dar todos os documentos que a gente lia para entender a escrita de um edital, né? E conforme a gente foi se aprofundando e vai lendo e vai relendo, realmente as coisas vão ficando mais claras e a gente consegue explicar ele de forma mais objetiva, Isso. né? É a mesma forma com o projeto, você tem ele na cabeça, escreve 1, 2, mas também não, igual você comentou, né? Ou a Sara, já não me lembro. Não leia muito, porque senão a gente vai achar um monte de coisa. Sim, não revise muito. Foi eu que falei isso sobre a revisão. Porque às vezes você se apega a você querer fazer uma coisa perfeita, e daí você vai tirando as arestas ali, que muitas vezes é o importante, né? Que é aquilo que engrossa o seu edital. E daí, sem contar que você perde tempo e que você acaba se atrasando, né? E o seu desempenho também, você acaba comprometendo por causa de fazer revisão em revisão, né? Sim. Então, o legal é você fazer e ficar tranquila, falar assim, pronto, meu edital está pronto. Se você não está tranquila quanto à documentação ou alguma coisa, deixa para ver isso, né? Tipo, no dia que você for enviar, mesmo que está tudo ali, se dá uma olhadinha e tal, para ver a ordem lá, né? Como a Sara falou, que tem que mandar tudo na ordem, né? Mas não fica revisando demais, porque senão você vai acabar tirando coisa que não era para tirar. Exatamente. Alguma dúvida aí, Pedro? Certo, Joana? O legal aqui hoje, como a Sandra apontou, é para a gente entender e já colocar a nossa cabeça para pensar, né? Quem já está escrevendo o projeto já consegue dar uma clareada do que coloca em quais campos lá do anexo. Se quiser, já abre o anexo, né? Para entender onde você vai escrever tais coisas. E amanhã, daí, no caso, é uma coisa mais prática, né, Neuza? Já traz as dúvidas que daí a gente vai para esse momento aí junto com vocês. Isso. É como eu falei, faz aquela listinha do que você quer colocar no seu projeto. Daí você vai ver onde que ele vai se encaixar. Eu quero colocar tudo isso no meu projeto. Faz um rascunho lá, coloca lista tudo. Eu acho que a gente pode, esse link das dúvidas, a gente pode deixar, ele é aberto, na verdade, né? Sim. Porque pode, já hoje, se caso alguém já vá sentar, vá ver o projeto, se surgir alguma dúvida, já manda ali, que amanhã, a hora que a gente começar, já vai ter algumas coisas para a gente ir pensando junto, né? Eu acredito que vai funcionar legal. Sim. Pode ser. Ele vai ficar aberto, sim. Beleza, então. Legal, então. Então, gente, vamos. Dá para finalizar aqui, então, né? Tira alguém faz uma foto nossa aí, Ricardo, para registrar o momento aqui. Ou pega teu celular, tu tá não.